Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Entre uma Sessão e Outra. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é a comunicação não violenta. E é claro, teremos dois convidados muito especiais, melhor, três. Daqui a pouquinho a terceira aparece por aí. Vocês já ouviram falar da girafa e do chacal? Não? Bom, então eu vou te contar. A girafa, dentro da comunicação não violenta, que são técnicas, habilidades de fala desenvolvidas pelo psicólogo Marshall Rosenberg, simboliza uma habilidade de fala que conecta. Em contrapartida, o nosso amigo chacal simboliza uma habilidade de fala que não conecta. Mas daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, tá? Então já peço para você ir lá, pegar uma água, um café, um suco, senta aí, se acomoda na poltrona e vamos conversar um pouquinho, porque hoje nós vamos desatar alguns nós juntos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Josi Pageu, sou psicóloga clínica e jurídica e atuo tanto em atendimentos clínicos de maneira online, quanto com comunidades vulneráveis. Pensei em trazer um pouquinho da comunicação não violenta aqui para vocês hoje, porque esse tema me acompanha desde o início da graduação. Já estamos caminhando aí para uns 9 anos, aproximadamente. E é algo que faz muito sentido para mim, fez muito sentido lá atrás, e conforme eu for trazendo aqui os vídeos para vocês, eu vou contando um pouquinho da minha trajetória, eu vou contando mais sobre o meu contato com a CNV, tá? Que é a comunicação não violenta. E por isso eu trouxe para a minha carreira, para a minha trajetória, para o trabalho, porque eu quero que todas as pessoas possíveis conheçam essa forma de se comunicar. Bom, gente, de antemão eu já quero pedir desculpas para vocês, caso vocês estejam escutando um barulhinho por aí. É a minha gatinha Pandora. No vídeo anterior eu já mostrei ela para vocês, ela apareceu um pouquinho, né? E volta e meia ela vai aparecer aqui pelo canal, porque ela é bem enxerida e muito brincalhona. Ela é um bebê ainda, né? Então, assim, já se acostumei com a Pandora por aqui e espero que os barulhinhos dela brincando não atrapalhem, tá? Bom, eu conheci a comunicação não violenta através da justiça restaurativa. Então, desde o meu segundo ano da graduação, eu tive uma aula de psicologia social na época e a professora trouxe esse tema e começou já de uma forma muito dinâmica, né? Então, eu lembro que ela chegou na sala, jogou um pano, um tecido que para mim era super estranho até então, lá no centro, e pediu que tirássemos alguns objetos. E a partir daí, fomos construindo juntos aquele círculo. E para mim foi algo muito diferente, muito potente, assim como é até hoje. Eu me sinto da mesma forma cada vez que eu participo dos círculos, né? Só para vocês entenderem, os círculos é como se fosse uma roda de conversa. Mas é uma metodologia, é bem estruturadinho. Em outro momento, em outro vídeo, eu trago aqui para vocês também. E dentro dessas práticas circulares, nós trabalhamos com essa comunicação não violenta, que nós vamos chamar aqui hoje de CNV, tá? Que são, como eu disse lá no início, habilidades de fala. E por que eu trouxe para mostrar para vocês a girafa e o chacal? Porque o psicólogo Marshall Rosenberg, que desenvolveu essas técnicas, de habilidades de fala, ele traz a girafa simbolizando aquela habilidade de fala que conecta. Por quê? A girafa, como vocês podem ver, ela é bem grande, principalmente o seu pescoço. Então, o pescoço dela é bem grandão. E algo muito interessante é que o Marshall diz que a comunicação não violenta é a linguagem do coração. Porque se eu pergunto para você aí, aliás, se eu falo para você, olha, pessoa, eu estou te falando de coração. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou sendo sincera, que eu estou falando com toda a verdade que há em mim, né? Pelo menos essa é a percepção por aqui, que me atravessa, que remete à verdade.
E dentro dos mamíferos, a girafa é a que tem o maior coração. O coração da girafa é 43 vezes maior que um coração humano. Por isso que o Marshall fala que é a linguagem do coração. Além disso, ela é aquela empática, a girafa é empática, ela ouve, ela elabora o que está sendo ouvido, né, o que ela está escutando. Como ela tem esse pescoço grande, ela ouve, ela vai elaborando, e quando chega para tomar a decisão, ela já está com uma visão mais clara sobre tudo. Como o pescoço dela é bem grande, ela tem uma visão ampla sobre todo o contexto. Ela não pega apenas um recorte e trabalha em cima disso. Não, ela analisa, ela vê o todo, ela vê além. E aí, quando a gente pensa assim, mas essa linguagem do amor, do coração, é sobre ser bonzinho? Na verdade, eu que trouxe o amor aqui, né? Olha o ato falho, porque nem é amor que traz dentro da metodologia a questão da sinceridade, a linguagem do coração, né? Que sim, pode ser amor também. Quando a gente fala, estou te falando de coração, é uma linguagem do coração, essa tal de comunicação não violenta, significa que nós devemos ser bonzinhos? É sobre ser bonzinho? O que você acha? Não, pessoal, não é sobre sermos bonzinhos, é sobre sermos objetivos, claro, né? Sobre termos uma comunicação assertiva, tá? E daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Já o nosso amiguinho chacal é aquela habilidade de fala que não conecta. Vocês já ouviram barulho de sirene? É agradável? Eu não acho. Então, assim, o chacal, ele se comunica uivando, e é um uivo estridente, sabe? Ele é primo da raposa, ele é predador. Então, ele tá sempre pronto para atacar. Sabe aquele famoso olho por olho, dente por dente? Ele é assim. E o chacal, diferente da girafa, ele sempre está com as 4 patas no chão. Então, ou ele está olhando para o umbiguinho dele, ou ele está olhando com a visão muito limitada para o contexto. Mas mesmo tendo uma visão tão limitada, ele acha que sabe tudo. Antes de você falar, ele já sabe sobre você muito mais do que você. Então, ele é aquele que não escuta, que aponta o dedo, que julga. Por isso, dentro da comunicação não violenta, o Marshall traz que ele é a habilidade de fala que não conecta. As pessoas não querem ficar perto do chacal porque é difícil lidar com ele. E o que nós queremos dizer com tudo isso? Que tanto eu quanto você aí de casa, nós temos essas 2 formas de conversar. Nós temos essas 2 habilidades em nós. Nós podemos ser girafas e nós podemos ser chacal. E como que a gente pode fazer para escolher quem que vai reinar naquele momento? Se eu vou falar de uma forma assertiva, se eu vou falar de uma forma respeitosa, sem ser agressiva, ou se eu vou responder ali no ser reativa e responder ali no olho por olho, dente por dente. Pessoal, é uma escolha diária, mas já adianto que é uma escolha muito difícil, não é fácil. É impossível, aliás, ser girafa o tempo todo. Mas é um exercício. E às vezes o chacal vai aparecer. E tá tudo bem também. No ano retrasado, eu tive a possibilidade, a oportunidade de participar de um workshop com a Kay Pranes. Ela é a maior pensadora contemporânea das práticas circulares. Que é um assunto, como eu já disse, para outro vídeo. Mas eu não consigo falar de comunicação não violenta sem falar das práticas circulares, que foi onde eu comecei a entender o que é essa comunicação. E eu vou até deixar uma foto aqui para vocês desse momento, que foi muito especial para mim, porque agregou muito, né? Eu acho muito legal, muito potente, quando nós estamos ali vendo na academia, lendo sobre e tentando praticar, né, de alguma forma. E poder estar com a criadora daquilo ali, do contemporâneo, ela que articulou, né, podemos dizer assim, foi uma honra muito grande para mim. Então, vou deixar a fotinha delas aqui, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre a Kay Pranes, depois vale muito a pena, tá?
Bom, pessoal, dentro dessa comunicação não violenta, que são formas, né, de nos relacionar com outros, e quem são esses outros? Marido, esposa, filhos, irmãos, pai, mãe, colegas da faculdade, colegas de profissão, qualquer pessoa que atravesse o nosso caminho, tá? Então, nós estamos o tempo todo ali nos relacionando. E, embora nós sejamos seres relacionais, nós não conseguimos viver sem o outro, né? É muito difícil nos relacionar. E dentro dessa comunicação não violenta, que foi percebido lá pelo Marshall Rosenberg, é que as pessoas têm dificuldades de receberem aquilo que elas precisam porque elas não sabem pedir. Então, muitas vezes, nós queremos algo, mas nós esperamos que o outro adivinhe aquilo que nós queremos. Já aconteceu com vocês em algum momento? Porque comigo já. Por aqui já aconteceu. Ah, mas você é psicóloga, você trabalha com isso. Antes de tudo, somos seres humanos, somos feitos do mesmo material, né? Então, acontece, gente. Acontece. Não tem como você passar pelas relações sem, de alguma maneira, sermos afetados, né? E aí, se eu não sei pedir, e muitas vezes eu nem sei o que eu quero pedir, eu só sei que eu quero. Mas o que eu quero? Eu nem sei o que eu quero pedir. Fica muito difícil do outro entender, tá? Então, dentro dessa comunicação não violenta, ele traz 4 componentes que são muito importantes. O primeiro deles, a observação. Quando acontece uma situação, eu não vou fazer igual o chacal, já reagir. Às vezes acontece, mas não é a melhor forma de se relacionar, tá? Então, eu não vou reagir. O que eu vou fazer? Eu vou observar. Então, observa-se a situação. A situação é que, enquanto eu estou falando ali com o meu noivo, com a minha noiva, ou com, enfim, com a pessoa que eu estou me relacionando, ela está olhando no celular. Essa é a situação. Estou falando com a pessoa, estou falando com você, mas você não está olhando para mim, você está olhando para o celular. A situação real é essa. O que eu posso julgar? Fora dessa comunicação não violenta, eu já pode passar várias coisas ali pela minha cabeça, já começa a julgar o porquê da pessoa estar olhando pro celular e não para mim. Ai, ele está olhando no celular porque está conversando com alguém. Será que é alguém mais importante que eu? Ou então, será que o que eu estou falando não é interessante a ponto de prender a atenção dele? E aí já começa a criar caraminholas na cabeça e já vem um sentimento. Por quê? Porque a pessoa não só observou o ato. Além de observar o ato, ela trouxe julgamento. Então, nessa observação, a gente não vai usar o julgamento. Nós vamos ver simplesmente a situação. A situação é a seguinte: estou falando com a pessoa e a pessoa está olhando para o celular. Quando eu observo essa situação, que sentimento que isso me traz? Eu fico triste. Eu não me sinto valorizada. Eu fico com raiva. Como assim? Tô aqui falando e a pessoa não me dá atenção. Ou eu fico insegura. Será que tem alguém que tá ali, né? Enfim, pode passar várias coisas, vários sentimentos aí. Então, eu preciso analisar que é isso, né? O que tá reverberando ali, o que tá me atravessando diante daquela situação. Observei a situação. Vou focar naquilo que eu estou sentindo. Vou trazer à tona aquilo que eu estou sentindo. Eu vou nomear aquilo que eu estou sentindo. Legal. Já prestei atenção na situação, observei, né, a situação. Já sei o que eu estou sentindo, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou entender por que eu estou sentindo aquilo. Qual é a necessidade que tem por trás daquilo. Porque, como eu disse para vocês, o Marshall Rosenberg, ele fala que toda violência que existe é porque tem uma necessidade por trás que não foi atendida. E muitas vezes essa necessidade não foi atendida porque nós não sabemos pedir. Sempre é assim? Não. Mas, em grande parte, sim, tá?
Então eu observei, eu prestei atenção naquilo que eu estou sentindo, trouxe à tona aquilo que eu estou sentindo, e eu percebi que o que está me deixando ou triste, ou com raiva, ou insegura, é o fato de não estar tendo naquele momento a atenção daquela pessoa. Porque, poxa, ela está comigo aqui na minha frente, então eu quero ter a atenção dela, tá? Então, ok, já identifiquei o que está me causando a angústia. Como que eu vou fazer? Verbalizar para a pessoa o que eu estou sentindo, né? O que eu preciso, aliás, qual é a minha necessidade. E como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente falar, você não presta atenção em mim, porque eu tô aqui falando, você não tá nem aí, enfim. Acontece? Alguém aí se identifica? Tá. Mas essa forma de comunicar é uma forma violenta, é uma forma agressiva. Dentro da comunicação não violenta, como que nós podemos fazer? Olha, pessoa, né? Eu percebi, eu trago pra mim. Eu percebi que enquanto eu estava falando, você estava olhando no celular. E aí eu me sinto um pouco insegura, ou muito segura, enfim, né? E você vai contar da forma que você se sente, mas não julgando, não acusando. Você vai informar a pessoa o que aquilo te causou, tá? E a partir disso, a pessoa vai responder de acordo com o que ela tiver ali também, mas vai ficar mais. É sempre certeza que a pessoa vai pensar antes de ficar mexendo no celular quando está com você, quando é um assunto importante, ou em todos os momentos ela vai deixar de mexer no celular, até porque nem seria saudável, né, gente? Tudo bem que é muito ruim estar conversando com alguém se ela fica o tempo todo ali no celular. Mas, às vezes, acontece algo que a gente precisa resolver. Ainda mais hoje, que é tudo, né, no WhatsApp, enfim. Mas aí já vai ficar claro para ela. Então, você vai ser objetiva no pedir. Então, olha, será que quando eu estiver falando sobre tal assunto com você, ou quando eu estiver conversando com você, seria possível evitar mexer no celular, olhar para mim, né? Prestar atenção naquilo que eu estou dizendo? É isso. Então, a comunicação não violenta é isso. Eu observo a situação sem julgamentos, tá? Chacal não entra aqui nesse momento. Aqui a gente estica o pescoço igual a girafa, tá? Então, eu vou perceber o que aquele sentimento o que aquela situação me causou, qual foi o sentimento, qual foi a necessidade levantada ali e como eu vou pedir para o outro. Em todos esses anos, né, que eu tenho contato com a justiça restaurativa no sistema prisional, não só no sistema prisional, mas principalmente porque há 6 anos eu estou, né, trabalhando com pessoas em privação de liberdade, eu percebo que ser girafa é muito difícil, mas quando nós conseguimos ser, é muito potente. Porque muitas vezes as pessoas, eu vejo muito isso, não só no sistema, né, mas também na clínica, nos atendimentos individuais e tanto com crianças, jovens, adultos e idosos, que é o público que eu atendo, que muitas vezes as pessoas ficam doentes, angustiadas, acabam relações porque elas não sabem pedir. E vou além, muitas vezes elas não sabem nem o que elas precisam, tá? E quando eu falo elas, eu me incluo nesse lugar porque eu também, né, já passei por isso. Me encontrei, inclusive, né, nessa comunicação não violenta, nessas práticas circulares, nessa escuta empática, justamente por isso. E na análise pessoal, claro, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente precisa. E a gente não sabe pedir. E o outro não tem bola de cristal. Ele não vai adivinhar o que a gente precisa. Que às vezes até pra gente mesmo é difícil entender, né? O que eu quero, o que eu preciso. Imagina pro outro. Então, se a gente não fala, consequentemente, a probabilidade da gente receber aquilo vai ser muito pequena. Muito menor do que poderia ser. Por isso que é tão importante aprender a lidar nas relações com essa comunicação não violenta. E assim, pessoal, quando a gente consegue, né,
lidar nas nossas relações como a girafa, nossa amiguinha, gente, eu acho ela muito linda. Sério, eu acho ela muito linda. Ah, e eu não contei pra vocês, mas tanto a girafa quanto o chacal, eles foram feitos, confeccionados dentro da penitenciária estadual aqui de Londrina, a PEL 2. Né? Eu estagiei lá no meu último ano de faculdade, depois continuei os trabalhos por lá, e foram as pessoas privadas de liberdade que fizeram pra gente. Então tem muita história e no passar do tempo a gente vai trazendo aqui aos poucos, porque é muita coisa para falar de uma vez só. Mas o que eu percebo, né, concluindo lá o assunto que eu comecei, que dentro dessas comunidades, né, tanto as comunidades vulneráveis quanto pessoas de todos os níveis, classes sociais, independente, porque gente é gente, né? Todos nós temos sentimentos, claro que a realidade de um é diferente da realidade do outro, a história de vida conta muito, é óbvio, nós não estamos colocando isso em questão, mas todo mundo sofre, todo mundo tem angústias, né? E quando a gente se junta, que a gente pode escutar o outro de verdade, dessa forma empática, que não julga, escutar por escutar, para acolher, a gente percebe uma mudança tremenda nas relações, tá? Ô, Pandora, então vale a pena fazer esses exercícios. Eu tenho muitas vivências para compartilhar com vocês. Não vou contar hoje, porque senão o vídeo ficaria muito longo. É a Pandora. O que eu queria trazer para vocês nesse vídeo é isso, que vale a pena, né, fazer um esforço ali para esticar o pescocinho muito mais e olhar para o outro e para si, principalmente para si com mais empatia, né? Porque a partir do momento que você se olha com empatia, você se olha com gentileza, é muito mais fácil você também olhar para o outro dessa forma. E a partir do momento em que você se autocritica o tempo todo, você se pune, você não tem autocompaixão, também é mais fácil transferir isso para o outro, né? Projetar no outro, né? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a olhar com um pouco mais de gentileza, então, para você, para os outros, para as suas relações, e que você consiga pôr em prática aí esses componentes que eu trouxe para compartilhar aqui, tá? Então, aconteceu a situação ali, Josi, o que eu vou fazer? Vou observar, ok, a situação é essa. Sem julgamentos, tá? Deixa o chacalzinho aqui de lado, ó. Observo a situação. Ah, tá. Então, eu vou observar, vou entender qual foi o sentimento, vou tomar conta daquele sentimento, vou perceber qual é a necessidade e vou fazer o pedido, tá? Então, só para concluir aqui, pessoal, o que eu acho interessante também, e relevante trazer aqui, é que a comunicação não violenta não é sobre falar baixinho, falar manso, dizer sim para tudo. É sobre saber se posicionar, saber dizer não, que por mais que pareça que é algo fácil, é algo muito difícil e aparece muito na clínica, essa dificuldade em dizer não, tá? Mas de uma forma assertiva. Colocar limites, mas de uma forma assertiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixam aí nos comentários para eu saber se vocês já conheciam, já tinham ouvido falar sobre a comunicação não violenta, não tinham. O que vocês acharam da girafa e do chacal? Vai ser interessante tentar pôr em prática aí esses 4 componentes ou não. O que vocês têm a dizer sobre o tema? Querem que traga mais sobre esse assunto aqui no canal? Sobre relações, enfim. Me dê um feedback aí para eu entender também qual é o caminho que a gente deve seguir, tá bom? Porque eu quero seguir junto com vocês. Se você também gostou desse vídeo, é muito importante para mim que você se inscreva no canal, né? Para você não perder os conteúdos. Eu pretendo postar vídeos aqui com muita regularidade. Deixe um like aí se você gostou. Se você não gostou, tudo bem, fica tranquilo, não precisa deixar nada não. Mas se você gostou, deixa um like aí, tá bom? E comenta. E até mais, até o próximo vídeo.